Oi, meus amores, que bom encontrar com vocês. Estamos afastados, né? Esses últimos meses foram um pouquinho complicados e estamos começando a ver agora a luz no fim do túnel e voltando com os nossos compromissos. Nós precisamos encerrar o capítulo 5 da segunda parte de O Livro dos Espíritos. A segunda parte tem como título Do Mundo Espírita ou Mundo dos Espíritos. O capítulo 5 traz as considerações sobre a pluralidade das existências. É um capítulo longo, é uma única questão que vem sendo dividida, né, porque são algumas considerações tecidas por Allan Kardec em torno deste tema, é a questão 222, e hoje nós estamos encerrando essa questão. Allan Kardec começa a finalizar esse trecho, lembrando que temos raciocinado, abstraindo, como dissemos, de qualquer ensinamento espírita que para certas pessoas carece de autoridade. O que significa? Ele veio até então tecendo considerações, mas sem pegar para fazer essas considerações nenhuma abordagem que tivesse a ver com a doutrina dos espíritos. É como se ele tivesse assim, tá, vamos fingir que o espiritismo não existe e vamos abordar a questão da pluralidade das existências usando somente os argumentos da lógica e da razão. Como que a gente poderia trabalhar isso? E por que ele faz essa opção? Porque muitas pessoas naquela época achavam que os argumentos da doutrina não tinham valor, não tinham autoridade nenhuma. Então era quase que como se fosse uma provocação no sentido de, tá, vocês não acreditam em reencarnação porque vocês acham que a doutrina não tem validade nenhuma, que aquilo que os espíritos estão dizendo não tem validade. Tudo bem. Então vamos abstrair de tudo aquilo que os espíritos dizem e vamos tentar encarar, né, o problema de forma lógica, de forma racional. A que conclusões que a gente pode chegar? É mais ou menos isso que ele vai fazer nessa consideração, nessa questão 222 como um todo. Não é somente porque veio dos espíritos que nós e tantos outros nos fizemos adeptos da pluralidade das existências. Como assim? A gente não acredita, o que ele está dizendo é isso. A gente não acredita na reencarnação, não é somente porque veio dos espíritos. Não é esse o ponto. É porque essa doutrina nos pareceu a mais lógica e porque só ela resolve questões até então insolúveis. Nenhuma outra doutrina, nenhum outro conjunto de conhecimentos que foi construído, né, pela mente humana consegue apresentar de forma lógica, de forma clara, possibilidades de resposta para situações vivenciadas no mundo e que até então não tinham como ser respondidas de modo aceitável. E aí ele continua. Ainda quando fosse da autoria de um simples mortal, mesmo que somente tivesse sido uma pessoa qualquer, um mortal qualquer que tivesse elaborado essa teoria, tê-la-íamos igualmente adotado, e não houvéramos hesitado um segundo mais em renunciar às ideias que esposávamos. Mesmo que não tivesse vindo dos espíritos, ele continuaria abraçando essa proposta da pluralidade das existências, exatamente porque é aquela que está mais de acordo com o que a razão, com o que a lógica diz ser possível. Em sendo demonstrado o erro, se essa doutrina tivesse apresentado, né, e comprovado alguma falha, algum erro nela, em sendo demonstrado o erro, muito mais que perder do que ganhar tem o amor próprio, com se obstinar na sustentação de uma ideia falsa. É tipo assim, olha, o nosso amor próprio, né, o nosso, vamos dizer no popular, o nosso orgulho, teria muito mais a perder do que a ganhar se a gente insistisse em apoiar uma ideia que na verdade é falsa. Assim também tê-la-íamos repelido, mesmo que provindo dos espíritos, se nos parecera contrária à razão, como repelimos muitas outras, pois sabemos por experiência que não se deve aceitar cegamente tudo que venha deles, da mesma forma que se não deve adotar às cegas tudo que proceda dos homens. O que Kardec está dizendo aqui? Que nós precisamos recordar que todas as informações que chegam até nós devem passar pelo crivo da razão. Se a razão não mostra para a gente que aquilo é possível, que aquilo é lógico, que aquilo tem fundamento, não tem por que a gente seguir. Sejam essas ideias vindas dos espíritos, sejam vindas dos homens encarnados. O melhor título que, ao nosso ver, recomenda a ideia da reencarnação é o de ser, antes de tudo, lógica. Outro, no entanto, ela apresenta o de a confirmarem os fatos,
fatos positivos e, por bem dizer, materiais, que um estudo atento e criterioso revela a quem se dê ao trabalho de observar com paciência e perseverança, e diante dos quais não há mais lugar para a dúvida. O que Kardec está lembrando aqui é que, para além da questão lógica, essa ideia também vai ser confirmada, vamos dizer assim, por fatos investigados, pesquisados, por situações que são encontradas no dia a dia e que não poderiam ser lidas, não poderiam ser entendidas de outra forma. Quando esses fatos se houverem vulgarizado, como os da formação e do movimento da Terra, que poucos anos antes de Kardec eram colocados em dúvida, forçoso será que todos se rendam à evidência, e os que se lhe colocaram e os que se lhes colocaram em oposição ver-se-ão constrangidos a desdizer-se. Ou seja, da mesma forma que várias teorias apresentadas ao longo da história foram tidas de início como inverdades e depois a ciência veio comprovar a veracidade delas, a mesma coisa vai acontecer com a reencarnação. E o que ele coloca, né? Chegará um ponto em que todos vão ter que aceitar a evidência disso e serão até mesmo constrangidos a voltarem atrás nas suas recusas e negativas deste fato. Reconheçamos, portanto, em resumo, que só a doutrina da pluralidade das existências explica o que, sem ela, se mantém inexplicável. E aí ele propõe, né, num formato de conclusão. E o que ele está falando aqui que é inexplicável? Que essa doutrina da reencarnação, ela é altamente consoladora e conforme à mais rigorosa justiça, que constitui para o homem a âncora de salvação que Deus, por misericórdia, lhe concedeu. As próprias palavras de Jesus não permitem dúvida a tal respeito. Eis o que se lê no Evangelho de João, capítulo 3. E aí ele traz para a gente, né, fechando o capítulo, as últimas 3 considerações em torno do fato. Respondendo a Nicodemos, disse Jesus: em verdade te digo que, se um homem não nascer de novo, não poderá ver o reino de Deus. E aí é interessante porque a gente vê nas abordagens que são feitas normalmente, né, um desconhecimento do que é esse reino de Deus e, ao mesmo tempo, uma tentativa de complicar a fala do Cristo, de distorcer a fala do Cristo, no lugar de entender da forma mais clara, direta, lógica que está sendo colocado. Em verdade te digo que, se um homem não nascer de novo, não poderá ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer já estando velho? Pode tornar-se ao ventre de sua mãe para nascer uma segunda vez? Então, para aqueles que tenham dúvidas sobre como é que é essa ideia do nascer, o próprio Nicodemos lá atrás já coloca a dúvida assim: como assim nascer? Porque a gente pode então voltar para a barriga da mãe da gente e nascer de novo? É quase que como se fosse uma provocação de Nicodemos, com a intenção de que ficasse bem clara a colocação do Cristo. O que Jesus estava querendo dizer com isso? Respondeu Jesus: em verdade te digo que, se um homem não renascer da água e do Espírito, não poderá entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. E aí ele ainda completa, porque Nicodemos era um doutor da lei. Não te admires de que eu te tenha dito, é necessário que torneis a nascer. E aí, Allan Kardec, e aliás, só um detalhe antes, né? Essa provocação do não te admires que eu te tenha dito é porque a doutrina da reencarnação não era desconhecida dos judeus lá atrás. Eles só não a entendiam com os mesmos elementos, com o mesmo entendimento que a gente tem hoje dentro do Espiritismo. Mas a possibilidade dela já era levantada. Tanto é que eles acreditavam que Elias renasceria, né, para abrir os caminhos sobre os quais transitaria o Cristo. E aí, Allan Kardec sugere que adiante a gente possa ver o item 1010, que é o ressurreição da carne. Mas essa é uma conversa que vai ficar bem lá para frente. Por hoje, nós ficamos aqui.
encerramos o capítulo 5, daremos continuidade aos nossos estudos de forma agora mais sequencial, tranquila, né? Começaremos ainda essa semana, na quarta-feira, o capítulo 6, que trata da vida espírita. E começaremos né, abordando o item que trata dos espíritos errantes. Por hoje, encerramos. Queria agradecer muito a compreensão, a participação de quem estiver ainda nos acompanhando, pedir desculpas pela necessidade da interrupção, que de verdade, né, não era a nossa vontade, mas são as circunstâncias que às vezes a vida vai apresentando e a gente tem que se adequar a elas. Um beijo grande no coração de vocês, fiquem com Deus e até daqui a pouco.